Vamos que vamos, turma, tudo certo? Pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre os títulos públicos, ok? Então vamos lá. O que são títulos públicos, tá, pessoal? Os títulos públicos são títulos de dívida emitidos pelo governo de um país para captar recursos financeiros. Eles são uma forma de financiamento do governo, que emite esses títulos e vende-os ao público, às instituições financeiras ou aos investidores institucionais. Os compradores desses títulos emprestam dinheiro ao governo em troca de juros. Em última instância, recebem de volta o valor nominal do título no vencimento, ok? Aqui eu trago para vocês, pessoal, os quatro principais títulos, tá? Que são negociados dentro da plataforma do Tesouro Direto, que eu vou mostrar para vocês daqui um pouco, ok? Então, assim, ó, eu fiz essa tabela aqui bem resumida, tá? E eu vou explicar para vocês também, resumidamente agora, o que cada um tem como característica, porque depois, mais para frente, a gente vai colocar em pauta os detalhes de cada uma, ok? Então vamos lá. A LTN, tá, galera? Que é a letra do Tesouro Nacional, tá? Ele é um título pré-fixado, tá? Ele não tem pagamento de cupom, tá? E a referência dele e vencimento é de curto e médio prazo, ok? Só lembrando, galera, o que seria um título pré-fixado, tá? Na ponta da caneta, assim, bem objetivo, sendo um título pré-fixado, tá? Ele vai ser um título que você vai saber quanto ganha no seu vencimento, tá? Então, você vai negociar um título com um vencimento sabendo lá na frente quanto você vai ganhar, tá? Principalmente de juros, tá? Não importa o que aconteça na economia, tá beleza? Então, isso é um título pré-fixado, tá? O título NTNF, galera, que seria a nota do Tesouro Nacional Série F, tá? Ele também é um título pré-fixado, tá? Porém, ele tem pagamento de cupom, tá? Que são os juros periódicos, tá? Esse especificamente, ele paga um cupom, tá, de 10% ao ano, que são pagos semestralmente, certo? Então, a referência dele seria para longo prazo, de 7 a 10 anos, ok? A LFT, que seria a letra financeira do Tesouro, é um título pós-fixado, certo? O que seria um título pós-fixado, tá, pessoal? Ele é um título, tá, que depende de um indexador, tá? Que, por exemplo, a LFT depende, tá, do andar da carruagem da taxa Selic, ok? Esse título ele não tem pagamento de cupom, tá? E a referência dele e vencimento é de 2 e 6 anos. Seria curto e médio prazo, né? Pelo tempo que a gente está vendo, certo? A NTNB, tá, galera? Que é a Nota do Tesouro Nacional Série B, também é um título pós-fixado, que seria o seu indexador seria o IPCA, que é o índice de preços do consumidor amplo, medido pelo IBGE, ok? Ele paga cupom, tá? O cupom dele é pago 6% ao ano e também pagos semestralmente, beleza? Nós também temos, galera, a NTNB principal,
tá? Que eu vou mostrar para vocês mais à frente. E a gente acha também a NTN-B, tá? Essa que está na tela, que eu comentei para vocês, a médio prazo, de 5 e 10 anos, e também a longo prazo, de 20 e 40 anos. Ok? Pessoal, e deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, uma coisa muito interessante, que é o site da nossa plataforma do Tesouro Direto, tá? Aqui, galera, se vocês forem mexer nele, tá, vocês podem fazer um planejamento com os títulos públicos. Por exemplo, aqui, ó. Ah, Lucas, quero viajar. Bom, beleza, vou fazer um planejamento, tá? Guardar um dinheiro junto a um título que eu me identifico, tá? E eu posso ter como objetivo viajar em 2030. Então você pode vir aqui, tá? Eu não vou entrar aqui, galera, tá? Não vou clicar aqui, ó, nessas abas, porque o site ele tá saindo do ar quando eu clico num desses, tá? E tento avançar também de tela aqui. Talvez tenha dado um pane assim pela essa hora, tá? Mas depois vocês vêm aqui, ó, vocês podem mexer na plataforma, no site, para vocês entender que aqui vocês podem fazer simulação, né? Dependendo do planejamento de vocês. Vocês podem achar o título que vocês se identificam, dependendo do planejamento de vocês. Como eu falei ali, né? Vocês podem querer viajar, pode comprar um carro novo, ou pagar um estudo, né? Ou também uma casa nova, né? Então vocês podem fazer tudo isso de acordo com o planejamento de vocês. E aqui tem, ó, descubra o título ideal. Então vocês podem entrar aqui também, pode ir no simulador. Aqui já mostra alguns títulos que são Tesouro Prefixado 2026, Tesouro IPCA+, 2029. Aparece sua rentabilidade, né? Se ele é pós-fixado ou não, entendeu? Ó, dependendo da Selic, dependendo da inflação, temos também o pré-fixado. Então aqui, galera, vocês podem achar todo o título adequado ao seu planejamento. Ah, Lucas, não quero correr risco. Cara, pega um pré-fixado com cupom, entenderam? Ah, Lucas, eu entendo um pouco mais sobre inflação. Eu quero ser protegido pela inflação. Então, né? A galera que entende um pouco mais sobre economia, sobre a nossa situação atual, então pode escolher um título também que seja atrelado à inflação, né? A própria Selic também, que está mostrando aqui na tela. Então, galera, tem várias possibilidades que a gente pode fazer aqui, tá? Que o Tesouro Direto colocou na tela, colocou no ar, para a gente fazer simulação, para a gente aprender a investir. Vocês podem abrir uma conta aqui, vocês podem fazer login a todo momento. Uma coisa muito legal aqui, pessoal, a longo prazo, ó, que é a questão da faculdade dos filhos, né? Você pode calcular quando o seu filho vai se formar e você comprar um título e ir alocando valores mensalmente até chegar a hora do seu filho entrar na faculdade. E aí você ter um recurso para pagar a faculdade do seu filho, por exemplo, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, ou também, eu tenho um filho de 1 ano também daqui a tanto tempo, entendeu? Dependendo tudo do planejamento de vocês. Então, galera, é muito legal mexer nesse site, nessa plataforma. Tá beleza? Então pegaram aí, ali ó, tesourodireto.com.br. Show de bola? Então vamos seguindo a nossa aula aqui com os detalhes, tá? Então,
aqui, nossa tabela de títulos públicos, bem resumido, tá? Porque daqui um pouco eu vou falar para vocês com bastante detalhes, cada um deles, ok? Então vamos lá. Vamos falar um pouco agora, galera, como funciona os leilões, tá? As primeiras ofertas são destinadas ao mercado primário, tá? Somente as instituições habilitadas no Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic do Banco Central podem participar diretamente dos leilões que são coordenados pelo CODIM, que faz parte da Secretaria do Tesouro Nacional. As emissões são direcionadas às instituições financeiras credenciadas pelo Tesouro Nacional para promover o desenvolvimento do mercado primário e secundário de títulos públicos. E o nome dessas instituições é dado como dealers, ok? No total, são 12 dealers, 9 bancos e 3 corretoras, certo? Modalidade de leilão, galera. Nós temos o leilão tradicional e o leilão híbrido. O leilão tradicional. A divulgação do lote de títulos ofertados ocorre de forma discriminada para cada vencimento específico. No caso de venda de títulos, ele ocorre com as LTNs, NTNs, Fs e LFTs. No leilão híbrido, é definido o volume máximo do lote ofertado para um grupo de vencimento e o Tesouro pode aceitar as propostas recebidas até atingir o volume máximo, que é anunciado previamente. Esse leilão ocorre para vendas de NTNB e compras de NTNF. Show de bola? Vamos lá. Os critérios de seleção de propostas, que são as vendas. Os preços múltiplos. Aceitas todas as propostas com preço igual ou superior ao preço mínimo aceito na oferta de venda, do preço de corte. Os títulos vendidos pelo próprio preço das propostas vencedoras. O preço único, que é o preço uniforme, são aceitas todas as propostas com preço igual ou superior ao preço mínimo aceito na oferta de venda. Um único preço, que seria o preço mínimo, é aplicado a todas as propostas vencedoras. Ok? Galera, aqui eu trago para vocês o calendário, tá? Todas as terças-feiras, a cada 15 dias, tá? Seria a venda de NTNB, tá? E depois, trimestralmente, a troca de NTNB, ok? Espera que deu um problema técnico aqui. Bora lá. Quartas, compra de NTNB e troca de LTN. Quintas, venda de LTN e NTNF, venda de LFT, que seria quinzenal, e a compra de NTNF e LFT. E as sextas-feiras seria a compra de LTN. Então esse é o calendário de oferta de títulos públicos, ok? Bora lá. Eu coloquei algumas observações aqui, pessoal. Então vamos lá. A data da liquidação do leilão é o dia útil seguinte após sua realização. Para cada oferta pública, é divulgada uma portaria do Tesouro com todas as características do leilão. As propostas de venda são organizadas e enviadas pelas instituições participantes em ordem decrescente de preços ou crescente de taxas de juros.
Nas propostas de compra, seguem o processo inverso. Elas são organizadas em ordem crescente de preços e decrescente de taxas de juros. Os leilões de LTN, NTNF e LFT são liquidados por preços múltiplos. Os leilões de NTNB são liquidados pelos critérios de preço único. Ok? Seguindo nas observações, o Tesouro também pode realizar as chamadas compras não competitivas, que é chamado de segunda volta. Quando no leilão são vendidos 50% dos lotes ofertados, os dealers podem comprar quantidades pré-definidas de forma não competitivas. Cada dealer, dependendo da avaliação realizada pelo Tesouro, é determinado um percentual do volume ofertado na segunda volta. O volume máximo ofertado na segunda volta é fixado na porcentagem do volume do leilão competitivo, sendo 5% para LFT e 20% para LTN, NTNF e NTNB. O preço aplicado será calculado pela média ponderada dos preços das propostas aceitas no leilão competitivo. Ok? Vamos falar agora, galera, do Tesouro Direto, beleza? Deixa eu só tomar um pouquinho d'água aqui, ó. Vamos lá. O valor para investir no Tesouro, ele é muito democrático, sendo o valor mínimo de aportes de R$ 30 e o valor máximo de R$ 1 milhão. Você pode fazer as compras em dias úteis, sábados, domingos e feriados, tá? Os sábados e domingos e feriados é por meio do mecanismo de agendamento, ok? O registro de títulos negociados fica vinculado no seu CPF. A B3, que é intermediadora das negociações. O Tesouro Direto não é garantido pelo FGC, que é o quê? É o Fundo Garantidor de Crédito. A liquidez é garantida pelo Tesouro Nacional e você pode fazer os resgates diariamente. Os aportes do Tesouro Direto apresentam duas taxas: a taxa de custódia da B3 e a possível taxa de serviços da instituição financeira que você utilizou. A taxa de custódia da B3 é de 0,20% ao ano. Ela é cobrada semestralmente no pagamento dos juros, do cupom ou no vencimento do título. Existe a isenção dessa taxa se você investiu em até R$ 10 mil. Ok? Seguindo aqui no Tesouro Direto, o investidor não precisa ajustar o imposto de renda, pois já é retido na fonte. O IOF, que é calculado pela tabela regressiva da Receita Federal, e sua cobrança vai do primeiro até o 29º dia da aplicação, caso o investidor decida realizar o resgate. No imposto de renda, sua tabela regressiva começa em 22,5% e vai diminuindo até alcançar 15% para investimentos resgatados após 720 dias. O prazo de cobrança do imposto de renda é iniciado na compra do título e ele também incide sobre cada cupom recebido semestralmente. Certo, galera? Pessoal, a tributação do Tesouro Direto. Vamos lá.
Cobrança do imposto de renda. Prazo de contagem iniciado na compra do título e incidindo também sobre os pagamentos de cada cupom recebido. Então, assim, de acordo com o nosso desenho aqui, o que acontece? Eu comprei o título, tá? Até 180 dias eu vou ter uma alíquota de 22,5%. De 180 dias até 360 dias, tá? Eu vou ter uma alíquota de 20%. De 360 até 720 dias, eu vou ter uma alíquota cobrada, tá? De 17,5%. De 720 dias, acima de 720 dias, tá? Eu vou ter uma alíquota cobrada, tá? De 15,0%. 15%. Ok, galera? Depois, o pagamento do último cupom e do principal. Certo? Sobre a liquidação, pessoal. Vamos lá. Na compra dos títulos, nos dias úteis, da meia-noite até 18 horas, a liquidação ocorre em D+1, no próximo dia útil. Nas operações de dias úteis das 18 horas até meia-noite, fim de semana e feriado, a liquidação ocorre em D+2, que seria 2 dias úteis após a operação. Nos resgates, se forem realizados até 1h da tarde, em dias úteis, os recursos estarão em conta no mesmo dia. Após a 1h, estará disponível os valores em D+1, no próximo dia útil. Nos finais de semana, os recursos só estarão disponíveis na segunda-feira. Ok? Sobre a precificação, galera, e rentabilidade de títulos públicos. Vamos lá. Os preços e taxas dos títulos variam de acordo com a expectativa da economia e da necessidade do Tesouro Nacional. A estimativa das taxas de juros é realizada em base das projeções dos juros futuros dos contratos de DI registrados na B3. Ele é o principal termômetro para as taxas de juros do mercado. O preço unitário, também chamado como valor de mercado e preço de mercado, é o valor pago pelo investidor. O valor de face, valor nominal também chamado, é a soma da rentabilidade quando compramos o título e o preço unitário, tá? Igual ao valor que receberemos no futuro. O cupom são juros periódicos pagos ao investidor que ocorre a cada semestre no Tesouro Direto. Os 2 títulos do Tesouro que contém cupom são a NTN-B e a NTN-F. Eles pagam, respectivamente, 6% para a NTN-B e 10% para a NTN-F. Ok? Então, isso ao ano, né, galera? Bora lá. Seguindo aqui com a precificação e rentabilidade de títulos públicos. O título que não paga cupom é chamado de bullet ou zero cupom. Maturidade é o prazo que você fica até o vencimento do título. A marcação a mercado é a atualização diária do preço de um título ao seu valor de mercado. Tem algumas coisas aqui, galera, alguns termos que a gente já falou, né? Mas é importante a gente pontuar e deixar registrado, ok? Rentabilidade e marcação de mercado. Vamos lá. No mercado de títulos de dívida, juros e preço unitário atuam em sentidos diferentes. Quando os juros são elevados,
os preços dos títulos caem. Quando os juros são reduzidos, os preços dos títulos sobem, certo? Então nós temos, galera, essa diferença aí, que é importante vocês memorizarem também para questões de prova, e futuramente vocês vão precisar também para possíveis análises, ok? Aqui eu trago para vocês, galera, um exemplo de precificação de títulos, tá? E marcação de mercado. Então vamos lá. Uma LTN garante o pagamento de R$1.000 em seu vencimento, comprada por um investidor 504 dias úteis antes dessa data e a taxa de 3% ao ano. Seu preço unitário é dado por... Então, galera, como eu faço aqui esse cálculo, tá? Eu pego o valor de face, que seria os R$1.000, divido pela fórmula que é 1 mais a taxa de juros dividida por 100, tá? Regrinha da matemática financeira, elevado pela divisão dos dias, tá? Pelos dias úteis, que são 252, que vai dar igual a 942,60, certo? Então, o seu preço unitário é dado por 942,60, ok? Bora lá. Vamos lá que a gente tem bastante cálculos para resolver aí. Então vamos lá. Exemplo de precificação e marcação de mercado. Seguindo no mesmo exemplo, tá? Após 4 dias, o investidor se arrepende da compra, tá? E decide revender o título ao Tesouro. Para seu azar, a taxa de juros vigente para esse título subiu de 3% para 4% ao ano. Então, galera, o que vai acontecer aqui, ó? Fazendo o cálculo, tá? Da mesma forma que eu mostrei para vocês no slide anterior, porém com alguns dados diferentes, principalmente a taxa de juros e os dias, o que vai acontecer? Nós vamos ter um resultado de 925,13. Porém, o que acontece? O investidor teria um prejuízo de 17,47, ocasionado pela chamada de marcação a mercado. Então, quando o título, levando em consideração que a gente falou ao slide anterior, quando as taxas de juros sobem, o preço do título cai, nessa forma ele perdeu dinheiro, porque ele comprou o título a 942,60, 4 dias depois ele quis vender, tá? E vendeu a 925,13. Então ele perdeu 17,47. Ok? Bora lá. O exemplo de precificação e marcação de mercado, tá? Tende como as características e o que é. O preço unitário igual, tá, ao valor de face é o título negociado ao par, ok? O preço unitário maior que o valor de face é um título negociado com ágio, acima do par. O preço unitário menor que o valor de face é um título negociado com deságio ou desconto, abaixo do par. Ok? E agora, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai detalhar cada título. Vou dizer para vocês qual o seu valor de face, se ele contém cupom ou não, entendeu? Então a gente vai detalhar agora cada um deles. Então vamos lá. Vamos começar pela letra do Tesouro Nacional, que é a nossa LTN. Então bora lá. O seu valor de face é de R$1.000 e ele não é atualizado por qualquer indexador. Então, nós temos um
título pré-fixado, certo? Que não tem indexador. A LTN é semelhante a títulos privados, que nem as debêntures. Esse título tem sua rentabilidade pré-fixada, tá? Ele é um título bullet, tá? De 0 cupom, ok? Então aqui eu fiz um desenho para vocês. Na compra do título, vou ter a taxa de juros efetivada no período, ao combinar, né, na compra. E depois, no final, eu vou ter o valor investido mais os rendimentos. Certo? Seguindo na LTN, tá? Elas são oferecidas mais para curto prazos de vencimento e não são recomendadas no cenário de inflação ou de elevação de taxa de juros, pois sua rentabilidade é pré-fixada, ok? Então aqui, galera, eu trago para vocês a fórmula de como calcular o preço unitário, né? A gente tem o valor de face de R$1.000 dividido, né, pelo fator de desconto, que é o que? O 1 mais a taxa de juros, dividida por 100, tá? Os dias que o investidor pretende deixar, dividido por 252, que são os dias úteis, né, aqui no Brasil, ok? Então, essa é a nossa fórmula do preço unitário, para achar o preço unitário, certo? Vamos para um exemplo prático. Vamos lá. Quanto um investidor pagaria em uma LTN com vencimento em 840 dias úteis e taxa de 5,5% ao ano over, tá? Então vamos lá. Eu tenho o preço unitário, certo? O valor de face de R$1.000 dividido, tá, por 1 mais a taxa de juros dividida por 100, elevado aos 840 dias, dividido por 252, nós vamos ter o resultado de 836,55, certo? Eu coloquei aqui também, pessoal, para vocês fazerem na HP no modo diferente, né? Porque a HP ela já tem os atalhos, né? Então eu coloquei aqui, ó, como fazer na HP esse cálculo desse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, ok? Bora lá então. Falando agora sobre as NTN-Fs, galera, que são as notas do Tesouro Nacional Série F, tá? Vamos lá. São títulos pré-fixados. Seu nome na plataforma do Tesouro é chamado de Tesouro Pré-fixado com juros semestrais, ok? Esse paga cupom semestral. Esse título é baseado numa taxa de juros de 10% ao ano, ou 4,881% ao semestre. Ele não é baseado nos indexados como taxa Selic ou IPCA. Nesse título, ele recebe o valor de face de R$1.000, mais os juros dos cupons e os juros do próprio título. A cada juros que você recebe, o IR é descontado na fonte. Nesse título, não é recomendado em caso de inflação ou cenário de elevação de taxa de juros. Esse título é indicado para médio e longo prazo, que seria de 7 e 10 anos. Galera, aqui tem uma situação importante, tá? Que, por exemplo, assim, ó, falando nesse desconto de fonte de imposto de renda. Se você ganha os valores do cupom semestralmente e você quer reinvestir em título, tá? Existe um custo que vocês vão enfrentar
de pagamento de IR dobrado, certo? Então, quando vocês receberem os juros do título, não reinvistam em títulos que têm o pagamento de cupom, porque senão vocês vão estar pagando mais um valor de IR, que é Imposto de Renda descontado na fonte, tá? Então, tomem muito cuidado, senão vocês vão estar pagando IR dobrado, certo? Bora lá. Seguindo aqui, né, o nosso desenho das notas do Tesouro Nacional Série F, que seria as NTN-Fs, tá? Temos a compra do título, primeiro semestre, primeiro pagamento cupom, segundo semestre, segundo pagamento, a taxa anual de cupom são de 10%, tá? Depois, na finaleira, vou receber o último cupom na data de vencimento e o valor investido, certo? Galera, nas notas do Tesouro Nacional Série F, nós temos para achar o preço unitário, tá? Essa fórmula aqui, ó. Nós temos que fazer a soma dos cupons, tá? Dependendo quanto tempo você vai ficar, dividido pela nossa fórmula dos dias unitários, tá? E no final eu vou achar o meu valor de face, junto com os pagamentos de cupom. Então eu tenho que fazer passo a passo esse cálculo para me achar, passo a passo esse cálculo dos cupons para me achar o meu valor de face na finaleira, ok? Então aqui, ó, vamos para o exemplo aqui que ele é prático, tá? Vamos lá. Um investidor comprou uma NTN-F, tá? E a taxa de juros é de 12% ao ano. E os cupons observam... vamos recomeçar. Um investidor comprou uma NTN-F, tá? A taxa de juros é de 12% ao ano. E também pagamento de cupom. Observamos os seguintes vencimentos, tá? Nós temos o cupom 1, que é de 115 dias úteis. Nós temos o cupom 2, que seria de 240 dias úteis, tá? Nós temos o cupom 3, que seria de 366 dias úteis. E tem também o cupom 4, que seria de 491 dias úteis. Qual foi o valor pago pelo investidor pelo título? Então, galera, levando em consideração a nossa fórmula que eu mostrei aqui para vocês para achar o nosso valor de face, tá? Colocando todos esses dados aqui na fórmula, tá? Eu vou ter um resultado do preço unitário, tá? O preço nominal dele de 975, certo? Com 57, certo? Então, galera, não esquecendo quando vocês forem fazer o cálculo, tá? Da NTN-F, que nós temos que dividir a taxa de juros por 100, tá? Como aqui, ó, é semestral o pagamento de cupom, tá? Eu tenho que dividir, né, por semestre. Então, eu tenho ali o pagamento de cupom do valor de face de R$1.000 e o pagamento de 12% ao ano, eu tenho que dividir no semestre. Então, fazendo esse cálculo de todos os pagamentos de cupom, fazendo com a divisão nos seus dias que o programa me deu, eu vou achar um preço unitário, tá? Que o investidor pagou de 975,57, ok? Próximo. Agora, galera, nós vamos falar da NTN-B principal, que são as notas do Tesouro Nacional Série B. Lembram que lá no começo eu falei para vocês que estava faltando na nossa tabela esse título? Então aqui eu vou detalhar para vocês
as características desse título. Então vamos lá. Esse título não paga cupom e é pós-fixado, ok? Nós estamos falando da NTB principal, galera. Não vamos confundir, ok? Seu nome comercial na plataforma do Tesouro é Tesouro IPCA+, pois o valor de face do título é corrigido pelo IPCA. No vencimento, o investidor recebe uma taxa de juros acordada mais a variação do IPCA. Nesse caso, ele estará protegido pela inflação e receberá juros reais. O VNA, que é o valor nominal atualizado, que é o valor de face do título, é corrigido todo dia 15 do mês, ok? Esse título é recomendado para quem quer se aposentar, pois o vencimento dele é em média de 20 anos, certo? Bora lá. Aqui, galera, eu trago para vocês o caminho dele, ó. Nós temos a compra do título, tá? Durante o caminho dele, tá? Vai ter o quê? A taxa de juros acordada na compra mais a variação de IPCA durante o carregamento, tá? E na data de vencimento eu vou ter o retorno do valor investido, certo? O exemplo prático, galera, agora aqui, mostrando para vocês, ele é um pouco mais complexo que os outros, tá? Então vamos lá, vamos fazer passo a passo aqui, ó. Um investidor comprou um título IPCA+, quando seu VNA atingiu 3.400. A taxa contratada foi de 5% ao ano, com 378 dias úteis para o vencimento. Sabendo que a projeção da inflação para o período é de 4,5%, quanto o investidor pagou por esse título? Tá? Então vamos lá. O primeiro passo é calcular o VNA projetado para toda a maturidade. Então o que eu faço aqui? Eu tenho uma fórmula, tá, do VNA de projeção igual VNA vezes 1 mais IPCA projetado. Então vamos substituir aqui pelos números, tá, do exemplo. O VNA projetado igual 3.400 vezes 1 mais 0,0450, eu vou ter um resultado de R$ 3.553, ok? Primeiro passo dado. Encontramos o valor do título multiplicando o VNA por uma cotação que dependerá da taxa real contratada. Em nosso exemplo, foi dado os 5% ao ano. Então vamos lá, eu tenho que agora achar a cotação, tá? A cotação é o quê? 100 dividido por 1 mais a taxa DI, pelos dias que o exemplo está me dando, dividido por 252 dias, certo? Que são os dias úteis. Então eu venho aqui substituindo os números, 100 dividido por 1 mais 0,05, não esquecendo, regra da matemática financeira, dividir por 100 para a porcentagem, juros. 378 dias dividido por 252 dias úteis, igual a 92,9428%. Ok? Aí, seguindo, galera, para a reta final do exemplo, para a gente achar o resultado, a cotação indica que o investidor comprará o título por 92,9428% de seu VNA projetado. Assim, multiplica-se o VNA projetado pela cotação. Então, eu vou pegar o que para achar o meu valor unitário? O meu preço unitário, o VNA de projeção vezes a cotação.
Então, eu vou pegar os 3.553 vezes a cotação, que é 0,929.428, que vai dar igual a 3.302,26. Ok, galera? Então, sabendo que a projeção da inflação para o período é de 4,5, quando o investidor pagou pelo título? 3.302,26. Certo? Bora lá. Notas do Tesouro Nacional Série B, NTN-B. Essa não é a principal, galera. Certo? A gente viu a principal agora, tá? Que ela é pós-fixada. E agora nós vamos ver a NTN-B, que não é a principal, ok? Que essa é de quê? É a longo prazo de 35 a 40 anos, que é indicada mais a longo prazo. Mas vamos lá, vamos ver aqui os detalhes e as características dela. Esse título paga cupom semestral, tá? Esse título na plataforma é chamado de IPCA+, com juros semestrais. A taxa de cupom é de 6% ao ano ou 2,9563% semestral. No vencimento do título, ele recebe o valor que ele investiu mais o último cupom com base no valor nominal atualizado e na taxa de juros acordada, ok? A maioria dos vencimentos desse título são de 35 a 40 anos. Ele é recomendado para aposentadoria e proteção contra a inflação, ok? Aqui eu trago para vocês o caminho dele, que seria o compra do título, o pagamento dos cupons, a taxa anual de 6%, e no final eu vou receber o valor do último cupom mais o valor investido, certo? Aqui, galera, nós vamos para esse exemplo bem complexo, tá? Que eu vou mostrar para vocês passo a passo aqui. Então vamos lá. Um investidor comprou um título do Tesouro IPCA+, com juros semestrais. A taxa de juros contratada foi de 6,5% ao ano, com vencimento em 370 dias úteis e expectativa de inflação de 3,5% no período. Supondo que eu tenho o cupom 1 a 119 dias úteis, eu tenho o cupom 2 a 244 dias úteis, tenho o cupom 3, que seria de 370 dias úteis, tá? Qual foi o preço unitário desse título, sabendo que o VNA é de 3.500? Então, assim, a fórmula, galera, ela é um pouco mais complexa. Por quê? Nós começamos pela cotação, tá? Então, o que eu faço aqui? Eu faço o valor da taxa de juros, primeiramente, porque eu tenho também, que é meio ano, que fica 0,5, tá? Como expoente, menos 1, certo? Depois eu divido por 1 mais a taxa de juros para os dias úteis do primeiro cupom, dividido pelos dias úteis padrão, tá? Assim eu somo o segundo cupom, também dividido pela nossa fórmula, tá? E também pelo terceiro cupom, que seria o quê? O nosso terceiro e último cupom, certo? Fazendo essa fórmula aqui, galera, substituindo os valores aqui embaixo, eu vou ter uma cotação, tá? De 99,5146%, certo? Então, levando em consideração
a substituição dos nossos números aqui para o exemplo, dentro da nossa fórmula, eu vou ter a minha cotação de 99,5146%, ok? Tá? Agora, seguindo aqui. Utilizando 3.500 como VNA, teríamos um valor nominal projetado de... Aí eu tenho que fazer o que aqui, galera? O VNA de projeção, tá? Igual ao VN, tá? Vezes 1 mais o IPCA projetado. Então, substituindo os valores aqui, eu vou ter o quê? 3.500 vezes 1 mais 0,035 igual a 3.622,50. Como o VNA projetado é de 3.622,50, o PU seria de PU igual VNA de projeção vezes a cotação, que é em porcentagem. Então eu vou ter o que, galera? Vou ter 3.622,50 vezes 0,995146, que vai me dar o resultado de 3.604,92. Ok? Então, qual foi o título? Qual foi o PU desse título? Sabendo que o VNA é de 3.500, vai ser 3.604,92. Ok, galera? Então, nesse cálculo aqui, ele é um pouco mais complexo, um pouco mais detalhado, porque à medida que nós temos os cupons, tá? A gente tem que também substituir certinho na fórmula para a gente não ter um erro no passo a passo da resolução do problema. Ok? Então vamos lá. Falando, galera, agora um último título, que seria as letras financeiras do Tesouro, que seria a LTF, tá? Nós vamos para as seguintes características. Esse é um título totalmente referenciado à nossa Selic, tá? Seu vencimento é de curto prazo, de 2 e 6 anos. Também é chamado Tesouro Selic. As LFTs são títulos bullets, ok? Que não tem pagamento de cupom. No vencimento, o investidor recebe o valor investido mais a Selic do período. Esse título é recomendado em cenários com expectativa de alta nas taxas de juros ou para quem quer montar uma reserva de emergência. Esse título se difere com menor risco de marcação a mercado. Quando há ágio em uma LFT, significa que o título está sendo negociado com uma taxa de juros inferior à Selic. Já quando há deságio, significa que o título está sendo negociado com uma taxa de juros superior à Selic. Aqui o conceito se inverte. Ok, galera? Então, eu tenho aqui o caminho da LTF, beleza? Que seria o quê? As letras financeiras do Tesouro. O caminho seria o quê? A compra do título, taxa de juros efetiva no período, que seria a Selic, tá? A data de vencimento e os juros do retorno, né? E o retorno do valor investido, tá? Vamos lá para o exemplo. Supondo que uma LFT foi comprada por 10.700 e esteja sendo negociada com deságio de 0,25%, com vencimento para 450 dias úteis.
Vamos supor também que a Selic acumulada desde sua compra tenha sido de 4,75%. Qual seria o seu PU? Tá? Então, inicialmente é calculada a cotação, tá? Na fórmula aquela que eu falei para vocês de como se calcula a cotação em porcentagem, 100 dividido por 1 mais 0,0025 elevado a 450 dias dividido por 250 dias úteis, igual a 99,5551%. Depois o VNA, que é o VNA igual ao valor de face vezes 1 mais Selic acumulada, tá? Então, substituindo aqui, que seria o quê? 10.700 vezes 1 mais 0,0475, igual a 11.208,25. E por último, para fechar a resolução do problema, nós temos o quê? O PU igual ao VNA vezes cotação. Então eu tenho o quê? O preço unitário de 11.208,25 vezes o preço da cotação 0,995551 igual a 11.158,38. Beleza, galera? Então, pessoal, falamos sobre os títulos públicos, né? Opa! Nós temos muitas fórmulas, né, galera, para aplicar. Então, eu tentei colocar para vocês ali em cada título o passo a passo de como se calcula cada título, tá? Então, é importante que vocês treinem, olhem com bastante atenção as fórmulas, né? Decorem para vocês saberem o passo a passo de cada título para vocês saberem resolver na hora da prova, tá? Até aqui, ó, eu tenho que até trocar aqui que eu fiz uma inversão, que é a LFT, tá? Não é a LTF. Então, só corrigindo aí, que eu me dei de conta depois quando eu estava fechando ali esse último cálculo. Beleza, galera? Uma aula extensa, né? Mas faz parte. Então, espero ter passado todos os detalhes aí sobre os títulos públicos. Valeu, galera! Um abraço!